Hoje eu dei uma aula na pós-graduação em acupuntura que se chama Acupuntura Aplicada a Síndromes Ginecológicas, Obstétricas e Sexuais. Assim, eu amo, amo, amo essa aula, assim, ela é bem especial para mim, porque faz parte muito do meu dia a dia, daquilo que eu lido, assim, muito diretamente na minha prática clínica. E uma coisa que é muito interessante na medicina chinesa é a forma como nós consideramos, ou como ela, né, como a medicina chinesa considera a causa das doenças ou a causa das desarmonias. E dentre essas causas, né, são consideradas várias coisas que normalmente não são uma causa assim direta ou muito considerada pelas nossas formações acadêmicas ocidentais, né? Então, por exemplo, nós temos como causa de desarmonias os excessos climáticos, a alimentação, as emoções, os padrões, os hábitos, né? Isso tudo, às vezes, na medicina ocidental é considerado quase como um complexo, mas não diretamente com a causa da doença. E para a medicina chinesa, sim, isso está diretamente relacionado. Então, algo que, né, me chama atenção e que eu quero trazer aqui, uma das causas das desarmonias sexuais, né, que vai ser o meu recorte aqui agora, é o excesso de trabalho e de atividade física. Uau, bom, como assim? Isso é uma causa de doença para a medicina chinesa. Então não é só que, né, que a gente deve se cuidar, que a gente deve se poupar, não, eles veem isso de uma maneira muito séria, né? E o que é excesso para um, talvez não seja excesso para outro. E o que é excesso para mim em um dia não é excesso para mim em outro dia. Então vamos lá, isso requer, né, uma sintonia fina, uma percepção de cada pessoa com aquilo que é limite, com as nossas condições de saúde. E de repente tem momentos que a gente está super bem e a gente pode ter, né, algo que é em maior demanda sem ser necessariamente, né, considerado um padrão de excesso. Então, por exemplo, excesso de trabalho e excesso de atividade física são questões, são hábitos, né, ou são condições, melhor dizendo, que consomem o nosso qi. Qi é como a medicina chinesa chama a energia, né? A energia é essa energia que a gente entende como a disposição, né? Depois que a gente se alimenta, a gente tem o qi, porque a gente tem qi extraído dos alimentos, então passa por um processamento. Nós temos um qi que é adquirido pela nossa respiração, então a melhor qualidade de ar nos dá um bom qi. Nós temos qi que vem da nossa ancestralidade, né, ou da nossa constituição, que foi o qi que veio dos nossos pais. Então, um excesso de trabalho, um excesso de atividade física, ele consome o nosso qi. Até aí, né, é algo que a gente entende como lógico, senso comum. E aí, qual que é a construção? O qi é necessário para o nosso processo de desejo, para a nossa libido, tá? E isso também é muito óbvio quando a gente fala de sexologia, quando a gente vai tratar isso, né, com a sexologia, com a fisioterapia, né, e com as nossas abordagens ocidentais. Mas vamos lá, gente, um excesso de atividade, né, um excesso de exercício físico em um período que eu já estou muito sobrecarregada, de repente isso consome o meu qi e eu não tenho energia para ter desejo. Então também não vou ter energia para ter um processo de excitação. Ou seja, né, isso e ter sexo nessa condição é algo que esgota ainda mais o nosso qi. É óbvio, eu recebo pessoas no meu consultório que queixam falta de libido e tem uma atividade exaustiva, tem um ritmo muito acelerado. Adivinha o que essa pessoa vai querer quando ela vê cama de noite, no fim do dia, no horário lixo dela? Ela vai querer dormir. Então, não adianta a gente se encher, né? E com esse excesso de demanda, a gente achar que na hora que deitar às 10, 11 horas da noite que vai ter disposição por alguma coisa. E especialmente as mulheres, né? A gente precisa aprender a não se culpar por isso. Porque quando a gente não tem desejo sexual às 11 horas da noite de um dia esgotante, né, estafante aí de trabalho,
é porque a gente simplesmente está cansada. Então, parte da diminuição da libido, que é uma queixa tão frequente, tão frequente, tão frequente entre as pessoas, é o nosso excesso de atividade, o nosso excesso de demanda física. E como que eu faço para tratar isso, né? Então, nós temos várias coisas e não é só isso, né? Mas isso também se relaciona com aquilo que a gente fala que libido não é só desejo sexual, é tesão pela vida. E quando a gente está com excesso de atividade, a gente também perde o desejo e o tesão por outras coisas. Às vezes o próprio trabalho, que é muito bom, ele fica mais arrastado. Outras atividades que seriam prazerosas, né, que seriam foco da nossa libido, foco do nosso prazer e foco até da nossa energia, da nossa pulsão sexual, que não necessariamente precisa se completar com o ato sexual, mas sim com a vida. Essas outras atividades também ficam né, com menos motivação. Então, como que a gente trata isso? Né? Deve existir um equilíbrio, né? A acupuntura é uma técnica, é uma prática que ajuda bastante, né, nessa tonificação do Qi, mas não adianta a gente se esgotar, se exaurir né, de uma forma exagerada e achar que a acupuntura vai fazer milagre, né? Mas sim uma boa alimentação, a acupuntura, né? Uma pausa, um repouso, uma moderação nas nossas atividades é algo que nos descansa e nos permite voltar a ter desejo, né? Sabendo que isso é um dos aspectos, mas eu acho que é interessante trazer essa construção aqui, porque isso é uma causa que é muito considerada. Então, quando a pessoa chega sem libido na medicina chinesa, nós vamos trabalhar com pontos e com estratégias que tonificam o nosso Qi, tonificam a nossa energia, para dar uma disposição geral. E é claro que tem, né, fatores de relacionamento, de parceria, hormonais, etc, 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 né? Então, isso é uma das causas. E eu acho que é importante trazer aqui, né? Tanto que se a pessoa para a medicina chinesa, quando não existe desejo, quando não existe disposição, o melhor é não se forçar a ter o ato sexual, porque isso vai esgotar ainda mais a nossa energia, né? Então, lá eles consideram isso com bastante critério. E outra coisa, né, que é bem importante, né, e curioso, assim, como a medicina chinesa vê, é que para a gente atingir, né, para existir o ápice, né, ou para existir a evolução dessa energia sexual, para a gente chegar ao orgasmo, é necessário que tenha um fluxo de energia. Esse fluxo de energia, muitas vezes a pessoa sente, né, até como algo mais, quando ela fala de uma sensação que não é apenas genital, né, que é algo que traz para o corpo inteiro. Isso demanda um fluxo de energia. E então, né, se para chegar ao orgasmo eu preciso ter esse fluxo de energia, na medicina chinesa, uma das causas da anorgasmia, que é quando a gente chama a falta do orgasmo, né, e a gente tem também N coisas para ver por aí, né, inclusive se a pessoa consegue evoluir a excitação dela até chegar nesse ponto, mas às vezes ela evolui a excitação, mas ela não chega ao orgasmo porque tem esse fluxo de energia bloqueado. O que causa esse bloqueio do fluxo de energia, do fluxo do Qi? Para a medicina chinesa, o sistema que bloqueia o fluxo do Qi, né, podem ser alguns, mas o principal sistema que faz esse bloqueio é o sistema que envolve a energia do fígado, que não é apenas o órgão fígado, né? Então, sim, a pessoa pode ter alguma questão do fígado, mas da energia de um sistema que envolve o órgão energético fígado, tá? E o que está envolvido com essa questão da energia ou do bloqueio do Qi do fígado? Coisas como controle excessivo. O fígado energético é o órgão que traz para a gente a capacidade do controle, a capacidade da assertividade, a capacidade de liderança. Então, liderança é muito bom, muito necessário, o controle, né? O controle de onde eu coloco a minha energia, das minhas atitudes, né? Diante de algo que é desejável ou não, né?
mas não o controle excessivo, principalmente o controle excessivo das pessoas, né, e das coisas. Então, às vezes, a pessoa é excessivamente controladora, excessivamente líder, quer dizer mandona, né? Então, um líder que às vezes ultrapassa ou passa da medida, ele começa a ser mandão, né? Então, uma pessoa que é muito mandona, ela é um bom líder, né? Ela é uma boa líder, mas tem que ver que onde que ela vai liderar. Então, a pessoa que tem um excesso dessa energia, né, com muita desarmonia aí, são aquelas pessoas que às vezes vão querer mandar em tudo, que são muito rígidas, né, que não flexibilizam, que querem a coisa do jeito dela e que querem controlar, né? Então aí a queixa de anorgasmia, ela é comum entre as mulheres, né? E aí eu trago assim das minhas memórias assim de paciente, né, e de casos clínicos, assim, pessoas que chegam com a queixa de falta de orgasmo, que tem um bloqueio dessa energia e que na hora que a gente vai conversar, nós identificamos pontos assim, né, da personalidade, do temperamento, que são pessoas excessivamente controladoras, né? Então, mulheres que às vezes são controladoras, elas não dão conta, elas têm que controlar, têm que mandar no filho, na mãe, no pai, no marido, né? E aí as pessoas consomem a sua energia, essas mulheres consomem a sua energia, controlando tudo que está ao redor, né? Então, um padrão de controle excessivo. E isso, gente, não gera uma permissão, né? Isso bloqueia o fluxo dessa energia. E a pessoa não consegue se entregar, não consegue relaxar, né? É muito comum essas pessoas serem excessivamente tensas, tensão muscular, né? Junto com isso, são pessoas que às vezes têm hipertensão arterial, né? Podem ou não ter, dores de cabeça, bruxismo, né, cólicas menstruais. Então tem uma série de coisas, de outros sintomas, né, sensação de angústia. Então tem uma série de outros sintomas que acompanham, que fazem parte desse conjunto do bloqueio do Ti do fígado. E o que acontece com relação à atividade sexual, as queixas que elas vão trazer, são mulheres muito tensas que não conseguem, não se permitem sentir prazer. E esse prazer que não se permitem sentir não é só nesse momento, né, do ato sexual. Às vezes são pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em se sentirem realizadas, porque tem uma autocobrança muito forte, tem uma cobrança do outro muito forte, tem um controle muito forte, tem uma dificuldade de comemorar, de celebrar. É extremamente benéfico para a nossa saúde, para a energia do fígado e para a gente conseguir mais potencial de realização, tanto na atividade sexual, mas aqui eu já estou falando da vida, né? E olha só como que a coisa não dá para ficar restrito, não é só cama, não é só ato sexual, isso extrapola para a questão da vida. Então é o gozo da vida, é o gozo, né? É o gozo sexual sim, mas é o gozar na vida, é o relaxar, é se entregar, é o ter prazer, né? Então são pessoas que têm dificuldade porque tem um bloqueio dessa energia. E eu achei muito interessante isso, né? Retomar isso e trazer aqui como a medicina chinesa vê e como esse bloqueio dessa energia, né? Ok, Tatiana, e aí, e agora? O que eu posso fazer? De novo, a acupuntura ajuda demais, né? Então, já trabalhei com muitas pessoas e, né, na acupuntura a gente desbloqueia essa energia do fígado para depois, eu gosto de começar por aí, né? Às vezes esse bloqueio, esse controle é tanto, também está envolvido em padrões de tensão, especificamente na região genital, que dão umas condições de vaginismo, por exemplo, né? Quando a pessoa tem tanta tensão na musculatura ao redor do canal vaginal que não consegue ter penetração, né, sexual. Então também é o mesmo mecanismo. Então a gente primeiro trata, desbloqueia o Ti do fígado, né? Se eu tenho a oportunidade de trabalhar isso com a acupuntura, excelente, né? Depois eu passo para as questões da sexologia, da fisioterapia pélvica. Mais coisas no dia a dia, o que essa pessoa pode fazer de fato? Exercícios de respiração profunda são extremamente benéficos, ajudam a desbloquear essa energia. Então, respirações profundas todo dia. Outra coisa, né? Movimento, atividade física prazerosa, livre, não é ficar sofrendo na malhação.
se ela não gosta, né? Se gosta, se aquilo dá prazer, excelente, mas tem gente que nem gosta de malhar, de academia, de musculação, e a pessoa rigidamente se obriga aquilo. Não, a pessoa precisa buscar atividades que deem prazer, dançar livremente, tem vergonha, porque quem tem essa energia no fígado tem vergonha, porque a pessoa quer fazer só se ela estiver perfeita. Apaga a luz, coloca uma música, se solta, relaxa, tá? Outra coisa que é extremamente benéfico para a energia do fígado, rir, né? Gargalhada. E vocês já ouviram a expressão que rir desopila a energia do fígado? Sim. E rir mais, né? Não só sorrir, rir, gente, gargalhada. E às vezes isso é um desafio para quem tem essa energia do fígado bloqueado. Então busque para você o que é um humor inteligente, né? Um humor, às vezes é um humor mais ácido, mas busca um humor que vai te fazer não só achar engraçado, mas realmente rir e dar gargalhada. Às vezes é difícil rir, a pessoa vai começar, né? Muitas vezes eu me incluo nisso, assim, eu acho uma coisa engraçada e eu acho realmente engraçada, mas não me dá vontade de rir. Mas aí é se permitir rir, gargalhar, né? E a gente sabe qual é um poder quando a gente tem uma turma, quando a gente tem um amigo, né? Quando a gente tem uma oportunidade de rir, aquela risada de chacoalhar, de gargalhar o corpo inteiro. Como isso é prazeroso, como isso é relaxante, né? Quando isso acontece num grupo de amigos, de WhatsApp, né? O que quer que seja, presencial ou não, depois que tem, né, alguma situação que faz todo mundo rir, isso é lembrado. É tão importante rir, gente. Então eu tô aqui fechando a minha fala, né, tomando consciência agora, né, de que eu comecei a falar das causas de desarmonia para as questões sexuais, de acordo com a medicina chinesa, né? E tô acabando aqui, completando essa fala, dando uma dica pra gente rir. E rir vai ajudar a desbloquear essa energia que permite que a atinja o orgasmo. E é uma construção, né, pessoal? Porque, por favor, pode ser até que alguém assim desbloqueie isso rindo e consiga e se entregue, porque é o se entregar para a risada, é o se entregar para a situação, sem ter que controlar, sem ter que ficar pensando se aquilo pega bem ou se pega mal. É essa entrega. Então, termino a minha fala, né, recomendando receita, prescrição, para a gente rir mais, né, e que esse riso te traga prazer. Prazer de viver, prazer sexual, prazer de fazer as coisas que você gosta. E lembrando sempre, sexualidade não é só ato sexual. Se você não tem uma parceria, se você não tem uma parceria agora, não importa. Trabalhar a sexualidade é trabalhar esse prazer pela vida, esse prazer pelo seu corpo, prazer, né, pelo prazer independente do ato. Um abraço.